O momento certo de aprender a comer sozinho, amarrar os sapatos, se vestir, tomar banho e organizar os brinquedos no quarto, cuidar do cachorro, lavar a própria louça. A autonomia dos filhos começa cedo nas pequenas coisas. Eu diria até que nem tão pequenas assim, né? Não existe liberdade sem autonomia e a independência traz em si a responsabilidade. Cada passo conta na conquista desse espaço que precisa ser bem construído ao longo do tempo. O desafio é perceber a hora certa para cada avanço. Hoje a gente vai conversar sobre a autonomia dos filhos. Comigo no estúdio, Tânia Zaguri, que é autora de mais de 30 livros sobre educação e relações entre pais e filhos, e a jornalista Flávia Moura, que é mãe de 3 filhos. Mas antes da gente começar essa conversa, nós vamos à casa do Francisco, saber como ele se sente com as responsabilidades e a autonomia pouco a pouco conquistada. O Francisco tem 13 anos e é o filho mais novo da Márcia. Ele está começando a ficar independente. Você pode ver, ainda precisa de aperfeiçoamento, né? Porque ainda gasta muito rápido. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você sempre lava a louça, Francisco? Eu lavo geralmente no final de semana ou lavo a marmita, né? Senão eu não como. A marmita da escola, né? Sim, a marmita que eu levo pra escola. Eu faço o que tem mais de simples pra fazer, entendeu? Eu sou preguiçoso. Então eu faço assim, sei lá, um misto, um queijo quente ou um omelete. A gente de manhã, cada um faz seu café, até porque cada um quer uma coisa. E aí depois vai pra escola. Na escola, ele passa o dia inteiro na escola. Ele volta da escola sozinho? Volta sozinho de ônibus. E sai da escola, anda um trecho, pega o ônibus, depois chega aqui. A gente tem um acordo. Ele sai da escola, ele manda uma mensagem pro grupo da família dizendo estou saindo, e quando ele chega em casa, ele manda uma mensagem dizendo cheguei. E também, assim, de vez em quando, fim de semana, né? Pega a bicicleta, vai na casa de um amigo. Já tem uma autonomia de andar aqui pelo bairro sozinho. Ele tem as tarefas dele em casa. Ele que cuida do cachorro, ele que leva o lixo pra fora, ele também é responsável pelo quarto dele, ele lava a marmita dele, ele tem que cuidar das coisas dele, né? E você? Eu? Tá ficando independente, envelhecendo. Como é que você vê isso? Sei lá, acho que é bom, mas é ruim, porque eu tenho preguiça de várias coisas. O que você ainda não faz que depende dos teus pais? Sei lá, ir pra um bairro, tipo, cara aí, que é um pouquinho mais longe, pra ir na casa de um amigo. Por meu pai eu iria, só que minha mãe fica com medo. Aí eu vou... Geralmente as coisas são mais pela minha mãe, que meu pai é muito liberal. Minha mãe, ela é mais... Medrosa. Não é medrosa. Vamos falar um termo mais legal, que eu não seja explícito. Apreensiva. Apreensiva. É a mãe clássica. E dessas atividades que você faz, qual que você não gosta de fazer? Praticamente tudo. Levar o lixo pra fora porque sempre é uma parte que eu tô fazendo alguma coisa importante no jogo. Arrumar o quarto porque, né? Preguiça. Lavar a louça. Lavar minha marmita principalmente porque minha mãe fica botando comida hippie, gosmenta. Aí eu fico com a mão toda suja. De um bagulho, meu Deus do céu, sai de mim! Não! É só um purê de aipim. Aquele purê de aipim não foi legal. E Márcia, como é que foi a tua adolescência, né? Essa tua descoberta também da autonomia. Eu tinha uns 11 anos, assim, quando eu comecei a ganhar o mundo, né? Que, aliás, foi uma referência que eu usei para dar autonomia para eles, né? 11, 12 anos. A minha família era muito mais pobre do que eu sou hoje. Então, assim, meus pais não tinham dinheiro para ter uma pessoa trabalhando em casa, né? Eu tinha uma irmã de 9 e um irmão de 5. E, assim, eu tinha que fazer almoço, eu fazia jantar, tudo sozinha, né? Com a idade do Francisco, eu já fazia serviço de banco para minha mãe. Ia no banco, pagar conta, fazer depósito. Eu acho que eles seriam capazes de fazer isso hoje, só que eu não vejo necessidade. Assim, eles não estão... Assim, a minha mãe e meu pai não tinham outra forma de fazer, né? A gente tem. Para quem é mãe, né? Como é que é ver os filhos desenvolvendo essa autonomia? Então, é uma faca de 2 gumes. De um lado é muito bacana, assim, eu tenho muito orgulho da autonomia deles, da capacidade deles de se virarem sozinhos e tal.
Mas assim, dá medo, lógico, né? Eu fico apavorada, né? Porque realmente, assim, tá perigoso, tem muito assalto. Mas é o único mundo que tem, é esse, não tem outro, né? O mundo que eles vão ter que viver é esse. Então, melhor que eles aprendam a lidar com esse mundo já. Estamos de volta conversando sobre a autonomia dos filhos. Comigo no estúdio a jornalista Flávia Moura, que tem 3 filhos, e Tânia Zaguri, autora de mais de 30 livros sobre educação e relações entre pais e filhos. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês com a gente aqui hoje. Um prazer. Eu vou começar com a Tânia, Flávia, desculpa, porque já é uma geração aí que está crescendo, assessorada pelos seus livros. Assim, você foi humilde, você trouxe só 4, né? Você tem mais de 30. É que eu trouxe de acordo com o tema do programa, né? Sim, são maravilhosos os livros. Agora, eu queria saber como é que você... Um deles, por exemplo, é o Limite Sem Trauma e Sem Padecer no Paraíso, que são bem bacanas. Não existe receita de bolo, né? Não, não existe. Como é que a gente pode perceber o momento certo, como eu disse na abertura, para cada momento, para cada autonomia da criança? Bom, eu sempre digo para os pais, para eles confiarem mais em si do que todo esse entorno diz, né? Porque o entorno dá muito medo, né? O entorno faz com que as coisas pareçam muito mais perigosas do que são. A gente tem muitos perigos concretos. Mas eu acho que os pais têm uma intuição, têm uma capacidade incrível de saber quando é que o filho está pronto. A própria criança, né, o jovem, adolescente, ele traz para nós as suas... Ele começa a fazer reivindicações. Não quero mais que me leve para a escola, não quero... É mico, mãe, não quero que me veja. Então, eu acho que quando isso começa a acontecer, é um primeiro sinal. Agora, é claro que os pais têm o dever de analisar se realmente eles consideram, como eu disse, com essa intuição, com esse sentimento que a gente tem, mesmo tendo uma tendência à superproteção nos mundos de hoje, mas de qualquer maneira eu acredito que os pais sabem. Não, ele é capaz, sim, eu estou com medo, mas ele é capaz. Interna, né? De Exatamente, porque percepção. quando ele pede, é porque ele já está sentindo que ele pode. Agora, existem esquemas para ajudar, a gente não precisa sair do 0 para o 100. Né? A gente vai aos poucos, como mostrou muito bem, tá ótima a matéria que vocês mostraram, agora mostraram muito dentro de casa. Eu acho que o maior medo dos pais é na rua, né? É na como rua. a Márcia fala. Exatamente. Né? A gente já vai voltar para isso, deixa eu só trazer aqui a Flávia, mãe de 3 filhos, as idades são interessantes, assim, porque com certeza há um laboratório aí para ser exposto, né, Flávia? Você tem um de 15, um de 11 e uma menina de 8, não é isso? Isso. Como é que é essa experiência e você percebe diferença do primeiro filho para o segundo, para a terceira? Cada criança é um universo, né? Eu trouxe muito da minha experiência também, do corte, né? Do cordão umbilical, de sentir o desejo de ir para a rua, de fazer coisas sozinhas, de desempenhar pequenas tarefas. Então, como são 3, eu não quis criar todos 3 agarrados na barra da minha saia, porque a vida hoje não permite mais isso, né? É muito bom ter autonomia, entendeu? Então, assim... É até uma necessidade, né? Exatamente. No meu porque caso, nós hoje necessidade. Trabalhamos fora o dia todo, né? Então... Sou eu e meu marido, a gente não tem quem ajude no dia a dia. Então, assim, eu dei ferramentas para que eles fossem independentes. Mas é claro, eu não tenho uma idade certa para começar a soltar. Eu vou vendo de acordo com a responsabilidade de cada um. Eles me mostram isso. Falou, né? E é uma personalidade diferente também, né? Exatamente. Agora, interessante você estar trazendo isso, porque também é falado na matéria, essa mudança de, não diria só de valores, mas cultural e legislativa também, né? Por exemplo, antigamente era comum um filho ir comprar cigarro para os pais, porque não tinha uma legislação que coibia isso. E também era muito comum, como a Márcia fala na matéria, essa coisa de mandar ao banco, e hoje não existe mais essa necessidade, porque o banco está na palma da mão, tablet, né? Nessas mudanças e até essa questão de não ter ninguém em casa para cuidar, o que era uma questão cultural no Brasil, né, de ter sempre uma pessoa cuidando da casa. Quais são os impactos disso na educação dos filhos, Tânia? Eu acho que obrigatoriamente a gente se vê na contingência de mais cedo ir liberando. E eu vejo isso de uma forma muito positiva, sabe? Porque a minha visão, quando eu escrevo sobre adolescência,
é muito voltada para as classes A e B, que são as pessoas, uma parte da C, que adquirem livros no Brasil, infelizmente, ainda não temos essa possibilidade para as classes menos favorecidas. Então, o meu foco é muito de fazer com que os pais compreendam que quanto mais cedo, claro que ele estando maduro para isso, você der autonomia e responsabilidades, mais chance você tem de ter um filho que eu digo cidadão. Porque o que poucas pessoas fazem é pensar qual é o meu objetivo enquanto pai. Geralmente o nosso objetivo como pais, que eu digo pai, independente de gênero, mãe, pai, quem cuida, né? É cuidar para que nada de mal aconteça, o nosso amor é muito grande, né? Então o sentido de superproteção começa a ficar muito elevado. Mas é importante que a gente tenha um foco macro. E o foco macro é a gente pensar, com 20 anos, a idade do teu filho, né? Com 20 anos, o meu filho vai ser uma pessoa confiável, pronta para a vida. E mais ainda, o que eu digo para os pais, pensem sempre, o meu filho aprendeu que ele tem uma contribuição a dar à sociedade. Porque não é só liberdade, né, gente? Exatamente. Autonomia significa responsabilidade. Também, claro. E responsabilidades e liberdades, né? É a Exatamente. mescla aí dos dois. Agora, a Tânia trouxe a questão do gênero, rapidamente falando aí dos pais e tal, porque isso realmente independe. Na questão da autonomia, você percebe alguma diferença? O Francisco fala da questão da preguiça, né? A gente tem culturalmente uma ideia de que a menina é mais organizada, ela já nasce sabendo, é uma ideia social isso, com certeza, né? Ela já nasce preparada para cuidar da casa, ela ganha o conjuntinho lá de panelinhas e tal. Então, a menina, ela vai arrumar a casa. O menino já é mais displicente. Isso eu estou colocando ideias sociais, tá? Não é a minha opinião. Você acha, Flávia, que tem diferença aí entre os seus filhos e a sua filha? Percebe alguma diferença? Sim. Eu sempre sonhei, quando eu me vi mãe do primeiro, eu sempre sonhei em ter meninos. Eu não sei nem de onde veio, não sei nem te dizer de onde veio, mas tinha uma loucura para ser mãe de menino. Aí a Lourdes veio. Ela nasceu primeiro? Ela nasceu por último. É a caçula. E eu não estava nem um pouco assim planejando e nem estava me sentindo preparada para ser mãe de menina, sabe? E é um universo completamente diferente. Eu sinto assim, ela é uma pessoa extremamente generosa. Mas eu já tenho eu me identifico quando você falou, eu sempre fui feminista a vida inteira, né? Eu tô me enxergando feminista agora, sabe? Principalmente depois que ela nasceu. E eu tenho uma menina com uma cabeça completamente diferente. Mas eu sou a mãe que não queria presentear com panelinha. E ela me pediu. Mas, gente, mas em volta dela tem essa mas tem um entorno social. Exatamente. Vai para a escola, todas as meninas têm as panelinhas, né? E eu posso falar da minha vivência como mãe, agora não como especialista, eu só tenho 2 filhos homens. Por favor, adoro. Os 2 são homens, né? E pequenos, eu acho que isso é muito mais da personalidade do que de gênero. Porque, veja, era muito mais fácil, quando eu pedi uma coisa, meu filho ajudando isso aqui, ele tem uma personalidade assim, de colaborar, de ser generoso. Então, eu acho que isso também tem muito a ver com a personalidade, que é uma coisa inata, né? Agora, autonomia, na opinião de vocês, se conquista ou se oferece, ou as duas coisas, se negocia? Como é que é para você, Flávia? Eu sinto primeiro que a criança ela vai me dar esse feedback, entendeu? A personalidade dela, a responsabilidade que ela está me apresentando, eu começo a sentir a segurança para ensiná-la a andar sozinha. Às vezes eu brincando, hoje é você que vai me levar, vamos ali no mercado, você vai me levar. Legal. Então, assim, ver como é que ele se comporta atravessando a rua, se ele olha para um lado, se olha para o outro. Né? Porque eles sabem. Mas a gente precisa certificar primeiro, exatamente, né? Você vai prestar atenção. Porque a segurança da Márcia é natural também, né, gente? Começa a ir para a rua, começa a se distanciar mais, tem que soltar aos pouquinhos, realmente. Os meus 2 vão para a rua, né? O de 11, inclusive, assim, começou indo comprar pão de manhã. Primeiro, assim, sempre ia com o papai. Vamos lá comprar pão com o pai. Mas começou mais cedo do que o mais velho, ou não? A mesma coisa? Ele começou a ir para longe mais cedo que o mais velho. Porque o mais velho, com 11 anos, com 10 anos, entre 10 e 11, ele começou a ir para a escola, que era alguns quarteirões de casa, sozinho. Primeiro eu descia, eu seguia no ônibus e ele ia andando. Aí eu ligava para a escola, olha, já desceu. Era uma coisa monitorada. Quando ele fez 11, ele já estava indo de casa sozinho, sem mim.
Já o de 11 anos, ele está fazendo um curso que é na Gávea, a gente mora na Tijuca. Então, às vezes, embola o meio de campo, não dá para levar, eu coloco ele no ônibus e ele vai da Tijuca até a Gávea. E o pai busca. Então, a partir daí, ele começou a reivindicar. Então, eu também quero ir para a pracinha jogar bola Tô no final tendo de semana. responsabilidades, quero liberdades também. Foi. E a gente falou, é justo, é coerente o seu questionamento. Olha a negociação aí, né? A gente já tem que fazer um breve intervalo aqui para a nossa conversa, mas tem muito assunto ainda aí. Então, a gente volta já, conversando sobre a autonomia dos filhos. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Estamos de volta conversando sobre a autonomia dos filhos. Comigo no estúdio a jornalista Flávia Moura, que tem 3 filhos, e Tânia Zaguri, autora de mais de 30 livros sobre educação e relações entre pais e filhos, e também mãe de 2 rapazes. E né, a Tânia? avó de 2. A avó já. O tempo passa rápido. Tânia, o que a autonomia dos filhos tem a ver com limites? Ou seja, assim, tem um momento também que é importante estabelecer limites, né? Pois é, porque a gente luta muito porque é importantíssimo, como a gente já viu aqui, dar essa autonomia, porque isso é que é o caminhar para a idade adulta, né? Mas, às vezes, a gente se vê diante de determinadas, digamos, decisões dos filhos ou desejos de decisão que a gente é obrigado a interferir. Por exemplo, o teu filho de, sei lá, vamos supor, 13 anos, chega para você um belo dia e diz, não quero mais ir para a escola, não gosto da escola. Eu sempre digo assim, os pais têm que ser inteligentes e usar a legislação a nosso favor. Nós temos a obrigatoriedade escolar de 14 anos, né? Que agora está então, até acabar pelo menos o antigo ginásio, né? A 9ª série atual, a gente tem o amparo legal, né? Dizer, não pode e tal. A lei, não, eu vou presa, pronto, acaba o papo. Agora, como você falou muito bem, chega um determinado momento, no ensino médio ainda não é obrigatório. Então, os pais têm, por isso que eu digo que é tão importante a gente começar na infância. O que a gente vivencia na adolescência tem uma relação direta com o que aconteceu, com o que a gente fez na infância. Que as crianças são muito mais maleáveis ainda não estão nesse processo de independentização, que é uma necessidade positiva, mas que a gente vai ter esses momentos de conflito. É quase que inevitável. Aí você diz, não, meu filho, você vai fazer o quê? Né? Ficar na aba que não vai dar, né? Pois eu acho que é importantíssimo. Tem que ter um limite aí. Exatamente, que a família diga, olha, aqui em casa todo mundo estuda, conclui pelo menos o ensino médio. Se for essa, cada casa é uma casa. Um popstar aí, milionário, então tá tudo certo. Agora, Flávia, eu queria trazer um laboratório aqui com você. Até onde você vai na intervenção, por exemplo, com o estudo dos seus filhos, né? Porque eventualmente acontece da mãe, do pai, mas mais frequentemente a mãe, tomar muito à frente de algumas coisas, né? Tipo, buscar saber, em vez de mandar a criança saber qual é o conteúdo de uma prova, interferir de uma forma mais veemente na questão escolar. Até onde você vai? Na minha casa é muito equilibrado, assim. Eu tive a sorte de escolher um companheiro que participa ativamente das funções paternas. Então, às vezes ele mergulha muito mais fundo que eu nessa questão do dever estudo de casa, do estudo para a prova, às vezes reunião escolar principalmente, ele vai mais que eu, entendeu? Que legal, isso é raro. Então, assim, o mais velho é do integral, então ele estuda o dia inteiro. O mais novo sonha... Ele já chega com as tarefas feitas. A escola dele, ele estuda numa escola estadual que ela tem um preparatóriozinho técnico. Então, ele tem a metodologia, ela se assemelha muito à empresa, sabe? Dá uma liberdade, é quase uma faculdade. A escola dele, eu amo aquela escola, minha vontade era de estudar lá com ele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem na infância da criança uma coisa muito estabelecida que é a agenda escolar. Sim. A mãe, o pai toma a frente, assina, se responsabiliza, diz, ok, estou ciente. Não tem mais. De repente, a partir, não sei de que momento, mas ali entre os 8, 9, 10 anos... A partir da 6ª série. Né? Essa agenda ela é abolida, o que dá uma responsabilidade maior ao aluno, à criança, né? Mas muitas vezes os
os pais levam um certo tempo para deixar isso por conta dos filhos, interferir menos, ou seja, vai buscar saber, né? Cadê o dever de casa? Fez o dever de casa. Até onde você vai nisso, Flávia? Então, eu fico nesse trabalho de com os menores, monitoria. Eu não preciso mais ficar cobrando muito. A de 8 anos, eu sempre estou lá. E aí, tem dever de casa hoje? Tem. Então, amanhã, como ela estuda tarde, eu não vou fazer ela fazer o dever de casa quando ela chega já já à noite, entendeu? Ela faz no dia seguinte, já com a cabeça descansada. Acordou, cabeça fresquinha, vai lá, faz o dever de casa. Eu acho legal deixar Então, eu os fico filhos assim, decidir. monitorando. O que está no 6º ano, está no 5º ano, ele quer fazer colégio militar. Então, de manhã ele vai para a escola, à tarde ele vai para um preparatório. Na escola ele está excelente. É personalidade mesmo, né? Você vê que ele próprio É já dele. busca uma disciplina que... É dele, Mas ninguém mandou, ele quis. Posso interferir um instantinho? Só para Claro. dizer, assim, um ótimo método, isso que ela está fazendo mais ou menos é isso, é você compreender que se o resultado está sendo bom, como ela disse, ele está com ótimas notas, então o melhor balizador para esse momento em que você quer dar independência ao teu filho é o resultado que ele está te apresentando. Se ele começar a ter algum decréscimo no desempenho, quer dizer, chega o boletim, nós não temos mais a agendinha, né? Mas chega o boletim, as notas estão ótimas, a escola não está te chamando, não está te mandando bilhete, não está te mandando nenhuma mensagem pela internet, é sinal que ele está se desencombando muito bem. É a melhor maneira de você ter. E novas tecnologias, gente, aplicativos de localização, o que você acha disso, Tânia? Olha, isso é uma coisa tão nova que está dando assim. Eu Polêmico, acho que né? vai acabar sendo bom. Mas no momento nós estamos tendo um boom daqueles grupos, principalmente os grupos de pais de WhatsApp. Eu tenho minhas sérias dúvidas se isso é positivo, porque primeiro que é uma nova escravidão para os pais, né? Fica o tempo todo recebendo mensagem. Gente, a gente não tem mais tempo para nada. Não dá para tempo de ler um livro, porque você tem que ficar vendo mensagem. E tem que responder, né? Porque Não todo é? mundo vê que Todo você mundo espera. recebeu e vai Exato. vai dando E olha atenção. só, E também eu porque já às vezes sou- uma migalhinha de pão vira uma feijoada, Uma sabe? discussão, Vira um debate super profundo. Então, eu acho que a gente precisa ainda encontrar um meio termo nisso. Isso em relação à paz e à tecnologia de acesso à escola Mas e aos esse estudos. monitoramento geográfico aí, o que você acha disso? Em que idade isso se torna... Eu acho que dispensável? não, eu acho assim, como eu digo, do boletim, se está tudo bem, as notas estão boas, não tem por que você duvidar do que o teu filho está fazendo. Mas olha só, não Agora, estou falando de questão de é. dúvida, quero até dar um aparo aqui. Em termos de segurança, né? Principalmente Não, no Rio aí de é outra Janeiro, coisa, né? De você exatamente. saber onde está, Então, eu ia dizer exatamente que horas foi o isso. último lugar que esteve, né? Claro, não, isso é completamente. Combinado com o adolescente, vamos Lógico, dizer você assim. pode usar um Waze ou outros, né, aquele Live Sim, 360. tem os aplicativos de localização. Mas não de uma maneira persecutória, né? Eu acho que aquilo é um aplicativo para a gente ter. Eu mesma tenho, e não é só dos meus filhos, eu tenho do meu marido. Aí qualquer coisa acordo, está né? demorando. Não, eu não fico olhando toda hora, nem eles ficam olhando toda hora. Mas, por exemplo, está demorando a chegar, você dá uma olhada onde ele está, pronto. Eu acho que tudo é uma questão de uso. Assim como quando o Santos Dumont inventou o avião, ele não imaginou que iam usar para bombardear cidades, né? A gente também não imagina que uma tecnologia possa ser usada de maneira negativa, mas é. A Flávia utiliza algum grupo no WhatsApp? Não participa de nenhum grupo de Não. pais? Primeiro Com 3 que- filho, isso é ótimo. Primeiro que um bom eles exemplo só ganham de celular fugir. depois Eu que até queria começam. mostrar esse livro aqui, porque mostrar aqui. ele é todo sobre isso. Deixa eu eu mostrar. Esses quero ler, novos inclusive. perigos, você falou, né, acabou de perguntar sobre isso. Então, Bem nós atual, hoje, né? É super atual, porque ele inclui exatamente, ele exacerba a importância da gente saber que mesmo nossos filhos que são da geração pós-milênio, essa geração A, né, eles já nasceram com internet, sabem usar muito bem, tranquilamente, mas os perigos existem. Por quê? Porque eles são crianças ou porque eles são adolescentes. E isso traz os perigos da idade, né? Então, ele precisa ainda do adulto para orientá-lo e para ter uma segurança e uma supervisão. Mas fala da sua interação com isso aí. Já temos aqui um bom norte para Os você. meus filhos ganham celular a partir do momento que eles vão para a rua sozinhos. A partir do momento que eles ganham essa liberdade. Não tem grupo de pais e eu desabilito esses mecanismos de monitoramento. Sabe? Não, Tipo o quê? Tipo o WhatsApp, né? Que aparece aquele negócio, mensagem lida. Tirei. Ah, sim. Aham. Eu quero ter a liberdade de responder a hora que eu puder realmente dar atenção para aquilo. Claro. E, Pra não ficar uma coisa e falei com doente, ele né? também, com o mais velho, que é o único que tem, o de 11 ainda não tem.
provavelmente vai estar ganhando o ano que vem, porque ele já está realmente indo, né, para a rua, então... É mais assim, saiu do curso, seu pai já chegou... Como lá você faz, né? Não é essa coisa de ficar lá onde é que você está, ou ficar monitorando, Como porque a gente fazia com o telefone, você também tem que né? acreditar na educação que você dá verdade. para o seu filho. Lá em casa tudo se conversa, não existe pergunta proibida, então até as mais que deixa você assim um pouco encabulado de responder, se ele está perguntando, se eles estão perguntando, é porque ele já tem maturidade para ouvir a resposta. E também, né, naquela linguagem que eles entendam, não vou dizer como é que se criou o mundo da forma que foi criado, você está entendendo? Não tem Mas vão receita de dormir, bolo, né? Não tem. Oi? Vão adormecer no meio. Exatamente, criança não tem Não saco querem, para eles ficar lá, querem você... o objetivo, né? Exatamente. Gente, eu estou caminhando já para o final do programa, realmente eu tenho pouquíssimo tempo aqui, mas eu queria uma última palavra, assim, uma indicação final aí sobre esse assunto para a gente fechar o programa, Tânia. Sobre esse das mídias novas? Não, das eu quero... tecnologias? Como é que a gente pensa em autonomia para os filhos? Uma dica final, assim, para quem está nos assistindo. Olha, eu diria assim, é preciso que a gente, primeiro, confie no que a gente fez, como ela falou muito bem, e a segunda é que a gente confie nos filhos que a gente tem. Então, como a gente já falou aqui, você analisa comportamentos, resultados, desempenhos, atitude. Se está tudo bem, puxa, vamos aproveitar a vida, não é? Liberdade porque tudo e caminhou responsabilidade bem. caminhando Exatamente. junto, né? Gente, muito obrigada. O tempo é super curto e a vida dessas crianças precisa ser longa de aprendizados, né? E com certeza a gente está auxiliando muitos pais. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço a pelo convite oportunidade. também. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Até lá!